Muito bom dia para você que acompanha aqui ao vivo a programação nessa manhã de sexta-feira aqui na Rede Lusiânia. Eu sou Arley da Cruz e hoje nós vamos iniciando aqui os nossos trabalhos nessa live semanal que a gente quer trazer aqui notícias também, claro, entrevistas exclusivas para você que precisa e quer ficar bem informado, viu? Muito obrigado a você aí pelo carinho já de estar juntinho com a gente aqui nessa transmissão ao vivo aqui no YouTube da Rede Lusiânia. Já quero pedir para você aí se inscrever, também compartilhar essa transmissão aqui ao vivo que estamos fazendo para todos vocês que nos acompanham, viu? Também estamos aí ao vivo na rádio web Rede Lusiânia na internet, no www.redelusiania.com, viu? E também o nosso WhatsApp para vocês, se quiser participar, mandar uma mensagem, é o 618206-5943. E nesta manhã de sexta-feira, eu estou recebendo o vereador doutor Luciano Braz, que está aqui conosco, né? Muito obrigado, doutor Luciano, pela disponibilidade também de estar aqui nessa manhã de sexta-feira no programa Rede Lusiânia Destaca. Excelente dia para o senhor. Bom dia, Arley. Sextou, né? Sextou bonito. Sextou. Bom dia, prazer estar aqui participando do seu programa. Eu quero agradecer o convite, né, mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando. E vamos lá, vamos bater um papo legal aí, falar um pouquinho sobre nossa cidade. Ótimo mesmo, viu, doutor Luciano? Então, para a gente iniciar, vamos começar do começo, né, como se diz. Fala um pouquinho da trajetória do senhor, doutor Luciano. O senhor é um jovem aí, mas é um rosto bem conhecido aqui na cidade de Lusiânia. Inclusive, estava lendo ali os comentários ali na live do senhor, que o senhor também tem uma live, né, rotineira aí no Facebook. O pessoal fala, esse é um gente boa, é o pescador. Então tem assim, algumas características, né, que as pessoas gostam de citar do senhor. Fala um pouquinho. Sim. Aí, o senhor é mesmo aqui da cidade de Lusiânia? Sou, Ale, eu sou, como dizia meu pai, meu falecido pai, eu sou nascido e criado aqui em Lusiânia. Eu sou filho do seu Chedo Braz e da dona Cleonita, eles são lá da Fazenda Piancó. Ao contrário que muita gente fala aí, às vezes eu fico sabendo aí que acho que eu sou filho de papai, sou filho de gente rica, mas não, meu pai é lá da roça, minha mãe é lá da roça, e com muita honestidade eles criaram a gente. Eu tenho duas irmãs, a Suzana e a Cleide, sou casado com a Raquel, tenho dois filhos, a Lara e o Davi. Então a gente, assim, eu nasci aqui em Lusiânia e fui criado ali naquele bequinho da Quitanda, São Judas Tadeu, ali, subindo ali. E ali vivemos uma vida simples e, graças a Deus, Ali, meu pai, mesmo sendo uma pessoa de roça que não teve oportunidade de estudar, ele investiu nos estudos dos três filhos. E eu e as minhas irmãs estudamos, nos formamos em Direito, nós três somos formados em Direito, e aí eu fui servidor público do Tribunal de Justiça, também atuei de forma cedida na Justiça do Trabalho, e quando eu consegui aprovar na OAB, eu ainda fiz uma pós-graduação e depois eu iniciei a carreira na advocacia. Nesse último mês de maio, eu completei 18 anos de advocacia. Então, e Deus me deu essa graça de ser eleito vereador, tenho feito aí com muito carinho, com muito amor. E assim, eu tenho três referências muito ruins, Arley. Eu sou pescador, advogado e político. O povo acha que eu sou mentiroso, mas não sou, graças a Deus. Você está acumulando as funções aí. Pois é, eu tô uma referência muito ruim. Não, mas graças a Deus eu procuro ser uma pessoa bem correta com as minhas coisas. Eu sou um cara da risada, eu gosto de ter um ambiente muito bom ao meu redor e gosto de ajudar as pessoas. O que está ao meu alcance eu gosto de fazer, sem muita promessa, mas com muito trabalho, porque aprendi com meu pai, que palavra dada é palavra empenhada. Então procuro cumprir aí e ter um bom relacionamento com todo mundo. Tem dado certo, né? Se eu tenho aquela pessoa, né, que está sempre com esse sorriso aí, disponível. Sim. E também tem, né, quando precisa também tem a seriedade, porque o trabalho, a vida exige, né? Sim. A gente podia sorrir Sim. o tempo todo, mas exige, né, doutor Luciano? Exige. Assim, eu acho que você tem que ter a prudência de lidar. Tem hora que até que eu tenho que ficar me policiando com as brincadeiras, que eu sempre tô com uma piadinha e tal, mas assim, na hora de falar sério, a gente tem que falar sério. Procuro não ficar criando confusão, criando contenda e procuro ser incisivo.
acho que assim, hoje nós vivemos um negócio, Arlen, muito esquisito no mundo da política. O Ibope, ele só acontece quando você ataca a pessoa. Isso está errado. Eu acho que as instituições, as gestões que podem ser aí mais cobradas, mas essas questões pessoais que a gente sempre vê aí, isso atende ao interesse de alguns que gostam de ver o circo pegando fogo. Mas eu acho que a vida pública, ela tem que, as pessoas têm que respeitar um pouco a vida privada. Então, penso eu procuro agir assim. As minhas posições, até de crítica, elas são muito mais institucionais do que pessoais. Eu penso que dói. Quando eu lancei minha candidatura a vereador, no ano de 2000 na eleição de 2019, né? No ano de 2019, eu me dirigi à minha família e disse assim que eu estava entrando na política, mas eu estava colocando muitos deles em situações difíceis, porque se eu fosse um bom político, tudo bem, tudo certo, mas qualquer coisa que acontecesse, que pudesse ser errado, por exemplo, eles seriam vítimas. E é isso. Em 2 oportunidades, minhas irmãs entraram em contato comigo. Luciano, o que está acontecendo? Porque, assim, esse mundo político é muito ruim. Quando da questão lá da verba do FEFEC, lá, né, da verba das mulheres, que teve toda aquela questão que a gente não tem culpa. As pessoas apresentam os valores para a gente poder trabalhar na campanha, você não tem controle de onde vem. Aí saiu todo aquele negócio que a conta foi desaprovada, que seria cassado. E agora depois também essa questão do servidor público, teve aquele problema, que tivemos que votar porque o projeto tinha falha. E aí esse negócio pega fogo, e aí a internet chega nas pessoas, né? Então, assim, eu passei por algumas experiências da família ficar preocupada. Então, assim, a política é melhor que ela seja institucional. Quando parte muito do pessoal, é ruim para todo mundo. E o senhor citou, inclusive, esses aspectos aí, que foi essa parte aí daquela verba da campanha feminina que envolveu o Ministério Público. O senhor conhece os trâmites, né, bem, com muito conhecimento de causa, né, o que envolve a justiça. O senhor fica, assim, às vezes... como é que fica o seu sentimento, né, com essas questões jurídicas que vai para o Ministério Público, que tem que né, fazer os trâmites todos e dar sentenças e assim por diante? O senhor às vezes acha que está sendo um bom... É claro, o Ministério Público tem que fazer o trabalho dele, eu sei que o senhor é um defensor também desse trabalho, mas às vezes isso aí dá uma... O senhor fica assim, será que precisava disso tudo mesmo? Situação que ela incomoda. O processo em seu nome é muito desgastante, mas o Ministério Público tem que fiscalizar, é o papel dele. Então, se nós vivemos numa democracia, você tem que respeitar, por mais que você não concorde, mas você tem que respeitar com o Ministério Público, com decisão judicial, tem que respeitar. Hoje esse processo do FEFEC já está no TSE, né? Minhas contas não foram aprovadas por conta desse valor, que eu não tive nem culpa. O partido colocou na conta, eu estava em campanha, foi destinado, eu utilizei. Mas assim, se tiver que devolver, vou devolver. E vamos ver, isso pode desencadear outras ações, mas temos que aguardar para ver. Essa vida política é uma vida de desgaste. Às vezes as pessoas acham que entrar na política é mil maravilhas, que não trabalha, e que isso é bobagem, isso é balela. Você tem que ter sangue frio, você tem que ter mente preparada, porque você está sob pressão o tempo inteiro. Você está vendo aí o que o governo Diego Sorgado está passando, de tanta fake news, de tanta pressão, de tanta coisa, como se aqui fosse a Suíça, como se aqui tudo funcionasse, só quando ele chegou que não funciona, e é pelo contrário. Pegou a prefeitura detonada, totalmente desorganizada, e tudo isso demanda tempo. Só que a população tem culpa disso? Não tem, ela precisa do serviço, mas tem que entender que tem uma série de dificuldades. Então é um caminho fértil para as pessoas espalharem notícia e querer jogar a população contra a gestão, né? Aproveitando então, o senhor tocou nesse assunto aí que às vezes, né, acaba desgastando um pouco e acaba desgastando um trabalho que é feito ali nos bastidores, né, que a gente às vezes está aqui só olhando o personagem do vereador, não percebe. Eu tenho dito muito isso. Por exemplo, a figura do prefeito é um personagem que recebe tudo que ele não vê que está acontecendo por trás. E acaba que a própria administração da cidade ela é independente
independe muito daquela figura do prefeito. A administração da Câmara independe da figura de um vereador, do presidente, porque tem muita gente envolvida que está trabalhando, são funcionários públicos, né? Alguns, é claro, tem muito funcionário contratado também, mas eles fazem o trabalho, como diz assim, né? Carregam o piano. A gente observa que, inclusive, tem uma crítica da base que fala que a cidade nunca teve gestão. Mas essa não é a realidade, porque a cidade, se a gente olhar aí, senhor que morou ali, né, perto da Rua Americana do Brasil, né? Se a gente olhar o que era a cidade há 30, 40 anos atrás e o que ela é hoje, teve gestão em 40 anos, né? A cidade é uma referência há muitos anos aqui na nossa região, né? Arley, é o seguinte, qual que é o grande problema da nossa cidade? Ela evoluiu, ela teve as gestões. O problema é que cresceu. Lusiânia, acho que é uma das poucas cidades do país que ela é 2 em 1, porque o Jardim Ingá virou uma outra cidade. Então, assim, haja dinheiro para lidar com tanta gente, com tanta necessidade. E nós temos a situação aqui que nosso relevo é acidentado. As chuvas, quando vêm, elas são torrenciais. Então, não tem asfalto. O asfalto ainda é de má qualidade, não suporta chuva, ainda tem muito que asfaltar. Então, assim, tem muito trabalho para pouco dinheiro. E, assim, durante muito tempo foi feita uma política aqui em Lusiânia que fazia de tudo para a população não arrecadar os impostos. Então, assim, eu estive na Procuradoria por 60 dias. Eu percebi lá e descobri lá que tinha uma renúncia de receita de 35 milhões. 35 milhões que deixaram de ser arrecadado. Olha o que se pode fazer nessa cidade com 35 milhões. Então, assim, fizeram escolhas políticas, porque existe uma diferença entre política e politicagem. Em Lusiânia, sempre existiu projetos de poder, nunca existiu um projeto político para a cidade crescer, né? As pessoas estão preocupadas com ciclos. Eu tenho uma gestão, eu tenho 2 gestões, e trabalhar para isso. Então, eu acho que isso é muito pernicioso para a política da cidade, né? Para o crescimento da cidade. Porque a nossa cidade ela é desorganizada. E não é de hoje. Não adianta culpar ou o Diego, ou o Cristóvão, ou o Célio. É histórico. É histórico. Então, assim, infelizmente, a cultura política da nossa cidade não é a cultura que tem amor por essa terra, tem amor pelos seus ganhos. Haja vista, você vê aí as fazendas que são compradas depois que o cara sai da prefeitura, haja visto o padrão de vida que muda depois que o cara sai da prefeitura. Então você vê que, assim, a nossa prefeitura é uma velha que está sendo usada pelos filhos, pelos netos, né? E a herança está indo embora e ela está pobre, vai morrer pobre. É uma situação que é triste, porque eu também sou filho daqui da cidade de Lusiânia e a gente observa, é claro. O ruim é assim, que é aquilo, né? Quando os elefantes brigam, é a grama que sofre. Então a gente vê, né? Que principalmente as partes mais vulneráveis da cidade, que são as periferias, né? É muito ruim quando a gente vê, às vezes, uma rua no centro da cidade sendo asfaltada e aqui no setor formal lá embaixo, lá que eles chamam de Sapolândia, tá ali 40 anos, ninguém nunca passou 1 metro de asfalto, ou lá no Jardim Gá, né, nas cidades ali. Então, assim, isso é muito injusto, na verdade, porque é um tipo de favorecimento que é ruim. E, infelizmente, doutor Luciano, isso aconteceu esse mês aqui na cidade de Lusiânia. Foi asfaltada ali uma rua que precisava, é claro, ser asfaltada aqui no centro, ali perto da antiga Rua da Zona ali. Sim. Uma rua, zona bonita, asfaltada ali, e a rua ali do setor formal ali na Sapolândia tá lá poeira, onda lá a vida inteirinha, você tá entendendo? Então, assim, é claro que aí é gestão também, foi uma escolha. O asfalto que podia ter colocado lá, podia ter colocado ali. Aquela rua que tá feita lá, no centro da cidade, perto da zona ali, ela é muito mais nova do que essa rua aqui do setor formal, ou tantas outras aí que não tem asfalto. Então, assim, na verdade, teve gestão também, teve escolha. Mas eu só pontuo esse aspecto aqui pra gente dizer, porque eu acho injusto quando às vezes um vereador lá na Câmara fala que a cidade nunca teve gestão. Eu acho que teve muita coisa boa, inclusive lá no Jardim Gá, de todas as gestões, né? O senhor que gosta de história também, história de Lusiânia, o Delfino Machado, prefeito, acho que no primeiro mandato dele, ele recebe uma carta do Juscelino Kubitschek elogiando o asfalto que ele tinha feito, um asfalto novo. Eu acho que até essa ligação aqui com o Trevo. Então, assim,
Ele foi um revolucionário, fez muita coisa, né? A cidade tem essa característica. Só que nós estamos, inclusive, conversando com base no discurso que o senhor fez na terça-feira. O senhor fez um discurso interessante, que o senhor falou sobre o desenvolvimento dessa cidade, que é uma cidade tão antiga, 275 anos, mas ela ainda perde em muitas características para outras cidades do interior que tem mais destaque, como o senhor citou lá no discurso, Rio Verde, né? Jataí, Itumbiara. Nós somos uma quinta cidade de população, mas a gente não é a primeira em desenvolvimento, em evolução. Aparecida de Goiânia, né? Que aí é a segunda cidade com muita coisa desenvolvida. E é uma cidade a cidade tem 100 anos, né? Nós estamos com 175 anos a mais que a Aparecida de Goiânia e ainda estamos patinando. E aí o senhor falou sobre o desenvolvimento da cidade e o senhor falou como é que faz para atrair empresa e qualificar a mão de obra. O senhor, inclusive, tem falado sobre isso, né, nos últimos dias. Qual que é o segredo, hein, doutor Luciano, para a gente começar a fazer esse desenvolvimento? Eu vou começar lá por detrás, a respeito por que a nossa cidade não desenvolveu em relação a outras pessoas. Eu entendo que para a cidade desenvolver, tem que ter uma junção do poder federal, estadual e municipal. Eu acho que durante muito tempo a região do entorno ficou relegada à própria sorte. Então eu entendo que um pouco também é a falta da presença do estado de Goiás, até porque durante muito tempo nós ficamos conhecidos como a região do NEM, né? Não era nem Goiás e nem Distrito Federal. Então, assim, um pouco também é culpa disso. Mas um pouco também é questão de gestão. O que acontece, Arlen? E por que eu usei aquele discurso? Porque a gente vê que por mais que venham empresas, por mais que venham investidores para a Lusiânia, nós não temos mão de obra qualificada. Infelizmente, o pessoal daqui não gosta muito de estudar. Infelizmente. A cultura do boteco, a cultura do assistencialismo, a cultura do emprego político, e tudo isso dificulta demais a vinda de empresas que possam deixar esse capital, esse investimento aqui, porque os melhores empregos, eles trazem pessoas de fora. Então você não vai ver uma pessoa de Lusiânia na direção de uma empresa, nos grandes casos, uma empresa, você não vê qualificação. Então, por mais que se tragam grandes empresas, a população também tem que se dedicar. Outro dia eu estive na escola dando uma palestra e percebi que, muita gente não está preocupada com a formação, está preocupado só em ter o diploma, e só diploma não resolve. Então, assim, eu entendo, Luciano, que com o passar dos anos e com a falta de crescimento da cidade, os outros espaços vão crescer. E vai chegar um ponto que Lusiânia vai crescer não por gestão, mas é porque vai ser o único lugar que ainda não cresceu e que vai ter gente para investir e vai crescer. E eu entendo que quem estiver preparado vai ter os melhores empregos e as melhores oportunidades. Eu acredito que Lusiânia vai ter desenvolvimento no turismo. Eu acredito que Lusiânia vai ter atrativo de indústria, de comércio. Eu acredito nisso, porque eu tenho visto os movimentos. Tenho visto que muita gente grande tem começado a olhar para a região. Conversando com alguns empresários do ramo do turismo, que é um assunto que me é caro, que me é muito interessante, que eu acho que a nossa cidade pode se desenvolver a partir do turismo. Se um dia eu fosse candidato a prefeito, eu levantaria a bandeira do turismo. Eu acho que o turismo pode desenvolver a nossa cidade. O turismo, a educação, trazendo faculdades para cá, agora está vindo a faculdade de medicina, trazendo instituições grandes, porque isso aquece o comércio local, isso faz gerar riqueza e isso enriquece o nosso povo. Então, eu acredito assim, que é necessário fazer esse trabalho de atração do capital, das pessoas de Brasília. Olha só, um parque aquático aqui, né? um parque termal. Se as pessoas de Brasília que vão para Caldas Novas começar a vir para Lusiânia e gastar aqui, por quê? Rio Quente não tem mais espaço. Caldas Novas não tem mais espaço. Imagine você, todo esse povo gastando aqui em Lusiânia. Gastando na padaria, gastando no supermercado, gastando no posto de gasolina, aí começa a vir para cá, acha legal, aí compra um lote na Corumbá, aí compra uma casa aqui, e tudo isso vai gerando desenvolvimento. Arley, eu tenho rodado muito Lusiânia. Lusiânia, se emancipar o Ingá
e começar a construir nas áreas vagas, Lusiânia vai ter a mesma população em 5, 10 anos do que tem o Ingá, porque tem muita área a ser construída. Por isso que eu luto muito pela regularização fundiária, porque a hora que tudo isso estiver preparado, é incentivo. Ninguém vem de fora comprar posse aqui em Lusiânia. Vem de fora para comprar o que está escriturado. Se compra, vai construir. Se constrói, gera riqueza, porque vai contratar o pedreiro, vai comprar material de construção. Então, para você ver que a cidade vai crescer quando a roda da economia girar. Para isso tem que ter iniciativa. Então, é o que muitas das vezes não teve. Nós tivemos um prefeito que os investidores vinham, ele não atendia, deixava esperando 4, 5 horas, com desrespeito com aquele que quer investir. Ora, se eu não consigo falar com um prefeito, para que eu vou investir nessa cidade? Hoje não, o governo de Extorgar é um governo que tem atendido muita gente, tem feito um trabalho de atração, mas tudo isso é lento. É lento, não é do dia para a noite. O senhor toca nesse aspecto e é muito importante quando o senhor fala dessa qualificação, né? A gente também sofre, porque se a gente olha a dificuldade que é, o senhor estudou, com certeza precisou se esforçar muito aí para formar, o senhor falou aí, né, dos seus pais, e é algo que fica marcado, né, na vida do senhor, da sua família. Agora, hoje ainda, se naquela época era difícil, hoje tem muita oportunidade, mas não continua, não deixou de ser difícil, né? E a gente vê que a cidade, por exemplo, tem um curso tem uma faculdade pública, que é uma universidade pública, que é a UEG, com 2 cursos, Pedagogia e Administração. E ela só tem vestibular uma vez por ano aqui. Então, apesar da UEG ter 2 vestibulares anuais, aqui só sai vagas por ano. Então, são 80 vagas por ano para a Lusiânia. A cidade de 200 mil habitantes, 80 vagas disponíveis. Então, é irrisório, assim, não dá mesmo. E 2 cursos apenas, eu falo para as faculdades públicas, né? Universidade pública. É claro que aí tem as outras oportunidades, como ProUni, SISU e outras formas de ingressar em faculdades particulares. Mas falta está muito longe, por exemplo, de Catalão, até Campos Belos, lá no norte de Goiás, tem mais custo do que Lusiânia. Lusiânia quase perdeu a UEG, por muito pouco ia ficar sem a UEG aqui na cidade, ali embora para o Valparaíso. Então, será que o trabalho do vereador, né, lá da Câmara dos Vereadores, dá para poder incentivar, talvez trazer a UFG ou trazer para cá, né, aumentar ainda mais os custos na UEG, os custos do IFG? Qual que é o trabalho que pode ser feito nessa área para qualificar mais gente aqui na nossa cidade? Olha, eu quero até te agradecer pela dica, porque eu não havia pensado nisso e nunca vi vereador nenhum tratar dessa questão do crescimento educacional. Vou começar a pesquisar sobre isso, porque o vereador ele representa o poder legislativo. Dentro da democracia, os poderes eles se comunicam entre si. A Constituição diz que eles têm que ser harmônicos, né? Eles têm que ser eles têm um patamar igual e eles têm que ser harmônicos, ou seja, tem que haver tratativas entre eles. Então, quando o vereador ele encaminha uma indicação para uma instituição, ele está ali dando sugestões para que a cidade possa crescer. Ele tá ali na rua, ele está ouvindo as pessoas, ele está indo nos locais, então, assim, está vendo muita coisa. Então, esse trabalho das indicações ali, naquele início da sessão, é justamente para isso, para a gente poder encaminhar para as autoridades sugestões de melhoria da vida da população. Então, assim, vou começar a olhar essa questão, embora eu não seja professor, e lá tem muito professor, mas, assim, vou começar a olhar por esse lado. É bem interessante. Eu te confesso que eu não tinha olhado. Eu tenho trazido uma pauta de meio ambiente, de regularização fundiária, uma pauta aí de um querer bem da cidade. E a educação ela é uma das bases. Por ter outros professores, eu vou te confessar que eu nunca olhei com essa ótica, mas você me fez abrir os olhos nesse sentido, porque precisa. Nós podemos também entender que essas instituições podem ir embora porque também não tem procura. Para você ver que política ela é um conjunto de ações da população com a classe política. Embora o político deve ser pressionado, o político não deve ser idolatrado.
Ele deve ser pressionado e respeitado. Mas, assim, tem que ter o contrassenso. Porque, assim, se você falar assim, estudar é bom, eu adoro estudar, mentira. Quem fala isso é doido. Tem que internar. Você ficar 5, 6, 8 horas sentado, estudando, dedicando ali, não é fácil. Mas remédio amargo é que às vezes cura, né? Então tem que estudar, tem que dedicar. Eu acho que tem que ter essa cultura na nossa cidade. Porque eu falava no meu discurso que os meus colegas, que eram os melhores alunos, hoje são melhores profissionais e são os mais bem remunerados do que os que eu conheço. Então, eu tenho uma amiga que é uma dentista extraordinária, eu tenho um amigo que é concursado na Câmara Federal, que ganha um excelente salário, e tudo mérito deles. Tem outros concursados, outros qualificados. Então, quem estuda mais, está mais preparado. E eu falo isso muito para minha filha. Então, é necessário, sim, buscar novos mecanismos. Por exemplo, vir nessa faculdade de medicina, quem sabe não possa vir outros cursos. Nós temos ali a Unidesc, que presta um serviço relevante já há muitos anos, mas ela está ali na divisa, está na faixa de Gaza ali entre Lusiânia e Ocidental. Nós não temos uma grande instituição aqui, temos aqui no Colégio Santa Luzia, a faculdade, que ela é presencial, tem também EAD, tem a Unip ali, que é EAD, mas não tem uma instituição grande que possa trazer pessoas. Nós temos o Instituto Federal aqui, até perto da minha casa, tem o Instituto Federal que também traz pessoas, mas eu acho que tem que ter mais. É importante ter mais. É algo que vamos começar a conversar mais para a gente poder dar sugestões para o prefeito, quem sabe, né? A gente possa contribuir com isso. Porque isso aí está nessa área, inclusive ontem, né, a própria Gabriela Borges estava, né, do IEL, Instituto Evaldo Lloyd, lá na sessão, naquela sessão, na parte, foi inclusive nas homenagens, né, na sessão de emoções de aplauso, e ela é alguém que trabalha, né, muito bem nessa área do estágio. Só que, às vezes, existe também a dificuldade da instituição de ter esses profissionais, que às vezes a empresa quer um tipo de profissional que ele vai falar, eu vou estagiar, mas eu tenho Brasília ali, por que eu vou estagiar aqui em Lusiânia, né? Se ele já tem, de repente, um caminho melhor para ele. Então, às vezes fica ali vagas esperando, né? Muitos dias, vencendo ali porque não acha esses profissionais. Então, o estágio também é um caminho, não é? Para não só dar essa primeira oportunidade para o jovem, que tem aquela dificuldade que o senhor também citou, vai buscar emprego, mas não tem experiência. Como é que vai fazer, né? E aí, inclusive, um dado mostra que 77% dos jovens que procuram emprego não conseguem porque esbarra na falta de experiência. E eu tenho certeza que isso aqui na nossa cidade também. Então, o estágio é uma boa oportunidade, né? A gente tem essa visão, é impressionante porque, assim, quando você não está dentro da política, você presume as coisas. Quando você está dentro, você presencia as coisas. Então, você vê. Ontem mesmo, saí da Câmara tarde, separando alguns currículos, alguma coisa, analisando, e você vendo que a maior parte das pessoas não tem nenhum segundo grau completo. Então, assim, o estágio, ele serve como um tira-gosto para quem quer crescer, quem quer subir, ter a sede, ter a vontade de ser um grande profissional. Eu até tenho que agradecer a Gabriela, porque ela acompanhou pelas redes sociais a minha indicação, e ela entrou em contato comigo, ela é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ela, conheço de longa data, e aí eu a convidei para ir lá na Câmara para a gente conversar um pouquinho. Inclusive, vou marcar uma reunião com o presidente para a gente começar a fazer um trabalho de incentivo ao estágio. Porque qual que é a minha preocupação, Arlen? Os órgãos sempre têm algum tipo de estagiário. A prefeitura tem, a Câmara tem, mas olha o tamanho dessa cidade. Por que o comércio não pode ter? Porque não há um incentivo. Porque se nós pegarmos o comércio e começar a incentivar o estágio dos jovens, você há de convir comigo que você vai ter uma população jovem, ativa, e que vai começar a buscar conhecimento. E aí a roda vai começar a girar, porque só desenvolve educação se as pessoas tiverem sede de aprender. Só vai querer estudar mais quem tem sede de ter um bom emprego. E para ter um bom emprego, ele tem que começar ali a entender a dificuldade, o dia a dia, o raciocínio daquela atividade, porque é assim que você toma gosto. Eu estagiei uma vez na Justiça do Trabalho. Trabalhei lá a convite da Luzinete.
e do Kleber. E ele foi importante para mim, para eu entender, porque muitas das coisas que eu estudei, eu só aprendi na prática, Arlen. Você acredita que eu passei mais da metade do meu curso sem entender como é que tramitava um processo, porque eu não tinha acesso a um processo? Início, meio e fim. Inclusive, Então, eu assim, acho que a gente, viu, doutor Luciano? Acho que a gente se conheceu, foi lá na Justiça do Trabalho, viu? Lá na época ali, em frente, naquele prédiozinho ali no centro, né? Frente à Mundial hoje ali, né? Isso mesmo. Hoje lá é a Procuradoria do Trabalho. Então ali foi muito importante para mim, ali me ensinou de muito. E não só me ensinou a trabalhar, mas me ensinou a ter uma relação interpessoal com as pessoas. Nós temos um problema sério hoje das pessoas que não aceitam comandos. Ora, não aceitam hierarquia. E hierarquia é um dos requisitos de uma relação de trabalho. E, assim, vejo problemas com isso. As pessoas não querem trabalhar, só querem ter salário. Então, assim, nós não podemos dar seguimento a uma geração de pessoas preguiçosas, indolentes, porque, Arley, eu estava vendo outro dia no Google, que uma geração ela dura 25, 30 anos. É um ciclo de uma geração. Se nós continuarmos com uma geração que não estão preocupados com formação, com estudar, se nós continuarmos com uma geração em que as instituições estão preocupadas só com a politicagem, não estão preocupadas com o crescimento da cidade, nós vamos ter um apagão de mão de obra. Nós vamos ter um apagão de cabeças pensantes. Essa história de internet, TikTok, WhatsApp, esse mundo que nós estamos vivendo, esse encanto na tecnologia fútil, isso está gerando na nossa sociedade um mal sem precedentes. Sem precedentes. Uma coisa que nós vivemos foi o analfabetismo. Foi um problema muito grande para o país crescer. E agora nós estamos vivendo o analfabetismo funcional. As pessoas até sabem ler, mas não sabem interpretar. As pessoas até sabem ler, mas têm preguiça de ler. As pessoas até sabem ler, mas não conseguem evoluir, dar um passo à frente. São analfabetos do mesmo jeito. Então, isso é muito ruim. Quando eu falo que a população tem que também fazer a parte dela, no sentido que nós temos que ter mais força de vontade na qualificação. E o senhor, para a gente vencer esse assunto, mas é tão interessante que naquela época lá que a gente conheceu, o senhor trabalhava na Justiça do Trabalho, eu trabalhava na usina de Corumbá 4, na construção da Corumbá 4. Exatamente, você era preposto lá da Corumbá 4. O que acontece? Eu trabalhava no RH também ali naquela parte. Era uma dificuldade imensa para mão de obra qualificada ali, para coisas, né, de operação de máquina e assim por diante. Teve a ocasião que a empresa, que era a Servem Civil San na época, tinha que mandar um ônibus lá para Bahia, e aí vinha cheio de funcionários para poder trabalhar, porque não tinha mão de obra qualificada em Lusiânia. E algumas vezes também eles não queriam contratar de Lusiânia, porque o que acontecia? Quase todo mundo de Lusiânia estava parando aonde? Lá na Justiça do Trabalho. E não era porque tinha acontecido sérias coisas com eles ou coisas graves com eles. É porque tinha 3 meses de trabalho e eles queriam direitos a mais. Então, assim, a gente ficou... Eu falo porque eu também sou de Lusiânia. A gente pegou lá uma fama muito mal, muito ruim nessa época, viu? De como profissional que era, como o senhor falou aí, né? Um pouco indolente, aquela pessoa que não queria muito serviço. E também que sempre estava atrás da Justiça do Trabalho por causa que só queria direito, né? Não queria muito dever, queria muito direito. Então, essa característica é muito ruim, precisa ser superada mesmo, né, doutor Luciano? Arley, existe uma situação que há pouco tempo eu descobri que eu fiquei muito, muito assim, pensativo numa série de coisas, porque os produtores de grãos, de tomate, de batata, eles contratam pessoas de outros estados para vir trabalhar aqui, porque diz que o povo daqui não é bom de se contratar. Então, assim, é muito triste isso, porque na terra em que você pode gerar riqueza, você transfere riqueza para outro lugar, porque esse pessoal não vai gastar o dinheiro dele aqui. Eles vão terminar o serviço, vão pegar o ônibus, vão embora e vão gastar na terra deles. Então, isso é muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Então, demonstra que realmente precisamos repensar muitas coisas na nossa cidade. Porque
já não tem muito emprego. E os que têm, os de fora aproveita, tá difícil. É difícil. E Então, essa, assim, e- é uma preocupação. É uma preocupação e essa é uma preocupação, acho que de geração, como o senhor falou de geração. Então talvez é ali na escola, né? Eu também tenho meus meninos pequenos lá na escola, estão ainda no começo da formação escolar. Então o que acontece? Ali precisa dar uma... Precisa ter um pouco também de cuidado com isso, né? De valorização da nossa cidade. Quando a gente fala disso, a gente fala de cultura. Infelizmente, a história de Lusiânia é pouco conhecida, inclusive pelos próprios, vamos, né? Tem que pelos próprios pessoas que são aí, de repente, até envolvidas aí na política, na educação, no comércio. Eles não conhecem a história rica de Lusiânia, 275 anos, tanta coisa boa que a gente tem para poder mostrar. E isso aí envolve, né, o turismo, aqui a nossa Rua do Rosário ali, que claro, tem projeto aí para ser revitalizado, mas tem que ver se os moradores querem revitalizar. Que eu já trabalhei ali também, tem coisa que eles também não querem que se faça, porque às vezes vai atrapalhar mais do que ajuda, né? Mas a gente tem muito potencial, né? Tem. Eu conversava outro dia com a ex-secretária Valdirene e até com o filho dela, o Rafael Tavares. Eles estão levantando aí, buscando recursos para começar a investir na Rua do Rosário. O projeto que tem é que a Rua do Rosário possa ser ali um lugar mais boêmio, um lugar onde você possa trazer as pessoas. E ali foi, né? Teve muito restaurante, teve muito local ali de atração. E por um motivo ou outro, a coisa não foi para frente. Eu acho que assim, tem que se investir ali. Lógico, você não vai transformar ali numa Pirinópolis, mas eu acho que um bom restaurante, arrumar aquela rua. Outro dia eu fiz até uma indicação, aqueles bloquetes soltos, aquele negócio feio. Ali é um patrimônio da cidade, né? Ali tem casas tombadas, tem a casa ali do DJ de Oliveira, toda destruída. Então, assim, é preciso ter um olhar para Ela tá quase tombando, viu? A DJ Oliveira já tombou, né? Ela tá quase tombando, já tombou um pedaço, tá pra tombar outro. Então, assim, ali é um outro, né? Esse aspecto que você falou é muito importante, porque, assim, o doutor Luciano, você vai acabar o mandato do senhor aí, o primeiro, e aí você vai ficar, mas por que não arrumou até hoje? Porque se não pôr quente mesmo, como diz, né, no ditado popular, não sai não. Aquela casa do DJ Oliveira ali, eu tenho imagens dela no começo aqui do meu projeto da Rede Lusiânia, que tá fazendo 10 anos esse ano, eu acho que é de 2012 as imagens. E as imagens lá, a casa já estava abandonada e a gente falando assim, ó, tem que arrumar, pessoal. E ela tá indo embora. É claro, mas por quê, né, doutor Luciano? Porque o empresário, que é aquele outro assunto que eu tinha até marcado pra gente fazer aqui, que pode ser tão importante pra administração pública, o dinheiro, tem muito dinheiro aí na prefeitura. Eu conversei com o senador, falando sobre saúde, o senador Luiz do Carmo, ele falou assim, dinheiro tem demais, velho. Mas o que acontece? Os prefeitos não mandam o projeto pra lá pra gente, eles não organizam os papéis, eles não arrumam as áreas pra construir as policlínicas, o prefeito... Aí como é... Eu não posso fazer isso aqui na cidade, o prefeito é que tem que fazer. Então ele deu uma cutucadazinha ali. Mas também uma outra coisa é as parcerias público-privadas, né? Será que é uma coisa que dá para ser instituída na nossa cidade por empresário, as grandes empresas? Porque eles têm muito dinheiro e às vezes tem até que fazer renúncia fiscal ou incentivos, né, fiscais culturais e assim por diante. Pode até ganhar vantagem com isso. Será que o governo tem condições aí de fazer mais dessas PPPs, né, as parcerias público-privadas? Tem. Só que assim, tem que entender uma coisa. Tudo isso é burocrático. Infelizmente, tudo que é vinculado à administração pública é burocrático. Assim, vou te dar um exemplo que eu ouvi falar, né, dessas parcerias público-privadas. Me disseram que, enquanto a ex-prefeita era administradora do Engar, fez parceria público-privada para asfaltar algumas ruas. Acho que teve algo nisso. Até uma hora eu vou pedir para ver essa documentação, porque assim, eu vejo muitas das vezes falta de burocracia, e isso também vira improbidade, dá problema. Então depende muito da forma burocrática. O empresário, ele é dinâmico, porque o dinheiro dele é privado, né? O dinheiro dele não é público. Então é dinâmico, é fácil de movimentar. Agora, com a administração pública, é tudo moroso. Imagine você que para regularizar um loteamento demora de 3 a 5 anos lá. Como é que cresce?
Como é que desenvolve? Então, assim, tem essas burocracias. Se você não obedecer o que a lei determina, você ainda vai responder por improbidade. Então, assim, existem essas dificuldades, existem. Os empresários podem aproximar, podem querer parceria, devem. Eu acho que tem que criar um meio aí, né? Eu não sou o prefeito, eu não sei como é que funciona isso lá na administração, mas uma forma de agilizar tudo isso, porque é necessário. A prefeitura não dá conta de tudo sozinha. Não dá. Na verdade, quem faz crescer a cidade é a administração privada. São os empresários, eles fazem a cidade crescer. O comércio pujante, ele gera emprego. O comércio pujante, ele cobra da prefeitura melhorias. O comércio pujante, ele cobra dos prefeitos. Eu acho que, assim, colocam muito na mão da prefeitura a solução de muito problema, quando, na verdade, eu acredito que ela só é um gestor. Ela não consegue fazer tudo. Porque, olha só, imaginemos empresários podem aproximar, podem querer. Uma parte é para a saúde, eu não sei o percentual. Uma parte é para a educação, também não sei o percentual, mas eu sei que eles são percentuais grandes. Outro dia eu conversava com o vereador Valtinho, a gente senta ali pertinho, a gente sempre conversa, ele falou que me parece que o prefeito ele só consegue mexer com 8% do orçamento, que cai na conta 100, que é o que consegue movimentar ali, né? Porque é fiscalizado todas essas movimentações. Então, 8%. Vamos imaginar que o orçamento anual do Zé é 400 milhões. Tá, 8 vezes 4, 32. São 32 milhões. É pouco. É muito pouco. Para duas cidades em uma, é muito pouco. Então, assim, existe uma série de limitações. Por isso que eu te falo, a prefeitura sozinha não dá conta. Ainda mais numa região que tem mais de 200 mil habitantes. Lembremos, a maior parte das cidades de Goiás tem 5, 10, 15, 20 mil habitantes. Nós temos aí, fora da curva, a capital, Anápolis, Aparecida, Rio Verde, Lusiânia e Tumbiara. O restante são cidades aí de 100 mil habitantes. Então, assim, é uma realidade muito diferente. Uma realidade muito diferente. É pouco dinheiro. Então, eu entendo. E quando eu falei que vai chegar um tempo em que os empresários vão vir para cá, vão investir aqui e aqui vai crescer, é porque é por conta disso. Porque eu entendo que só o dinheiro público não vai conseguir fazer a nossa cidade ser melhor. Aí, vereador vai para frente de UPA, dá escândalo, vai para a Secretaria de Educação, pode espernear, mas não tem muito o que fazer. Até porque não é só Lusiânia, toda cidade que você vai ter fila na UPA, vai ter fila no postinho, vai ter dificuldade de ter vaga de creche. É o inchaço populacional que nós vivemos. Tirar o pessoal do campo, do certo, da cidade. Agora tem que dar gestão a tudo isso. E dificilmente vai conseguir, porque inclusive lá no campo tem as dificuldades também, não são poucas, né? Mas a gente até falando com o vereador Valtinho sobre esse incentivo ao pessoal lá do campo. Por exemplo, Lusiânia tem uma característica bacana, se você vai lá na feira, ou às vezes a gente recebe até em casa, né? Eu recebo aqui em casa um queijinho aqui, que é uma delícia, vem das fazendas aí, aqui do Surucu, vem lá do Maniratuba, vem lá do Mato Grande, dessas regiões rurais que produzem leite e produzem queijo, e aquele produto de excelente qualidade. Só que às vezes eles esbarram ali na dificuldade de transporte, ou às vezes até mesmo nos incentivos do governo para poder fazer com que isso seja uma marca da cidade. Por exemplo, aí no nordeste de Goiás tem o queijo cabacinha, que é um queijo que é característico de uma região e ele tem certificação estadual, ele tem incentivo, ele é divulgado, né? Fica parecendo uma coqueluche, né? Ali daquela região. É uma grife, né? É uma grife. Pode fazer isso aqui com queijo, com doce, o doce de leite, as compotas e outras coisas assim, porque nós somos uma cidade com essa origem também, como é a própria marmelada de Santa Luzia, né? Então, por que não fazer isso com tudo, né? Nós perdemos o selo da marmelada. Hoje é uma mesquita lá na cidade ocidental que é conhecido pela marmelada. Olha só. Então, assim, nossa cidade perdeu a identidade. Vale, nossa cidade não tem uma identidade. Não tem. Por exemplo, a zona rural, porque a nossa identidade ela é rural. Ela é uma cidade, né, com uma zona rural muito grande. O que o pessoal da zona rural precisa? Boa estrada, uma escola perto,
né? Uma região ali próxima onde pode ter um posto de saúde, alguma coisa, e só é o pessoal mais barato para a administração pública, é o pessoal da zona rural. Mais barato. E nem isso, às vezes. Só que também tem uma soma de esforço com o Estado, porque a Emater, que dá muito suporte, ela é um órgão do Estado de Goiás, ela não é municipal. Municipal vai ter Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, que vai ali dar suporte, desenvolvimento urbano, que cuida dessas estradas, mas isso é rápido, o custo disso não é tão grande, igual o custo de você ficar arrumando loteamento, arrumando estrada, arrumando uma série de coisas. Então, assim, poderia ter um olhar diferenciado. Eu não sei como é que funciona na secretaria, eu não sei como é que o secretário Everaldo conduz tudo isso, então não tenho que falar nada a respeito disso. Estou falando de uma forma genérica, né, no sentido de entender que dá para investir, porque assim, vamos lá, quem está na roça, será que os filhos querem continuar na roça? Fica todo esse questionamento, mas é interessante que o que acontece? Inclusive tem vereador, às vezes, que já aconteceu lá, de elogiar que a estrada que leva para Orizona foi arrumada. E você sabe o que acontece, doutor Luciano? O pessoal está indo estudar em Orizona, porque lá tem uma escola técnica da área do agronegócio muito boa. Ou vai lá para Urutaí, para Ipameri. Então, assim, a gente também tem que ter coerência, né? Falou um negócio da prefeitura ajudar no transporte para os alunos para ir para Urutaí, não foi isso, salvo engano? Pois é, mas eu falei, mas não é possível, cadê a escola? Por que lá em Maniratuba, lá no Buriti, lá no Barreiro, não tem uma escola excelente, que o povo de Urutaí, meu Deus, Urutaí é uma cidade, com todo respeito, é um lugar muito lindo, eu gosto daquela região toda, Pameri, Urutaí, Pires do Rio, gosto de tudo aquilo ali. Mas Lusiânia põe elas tudo no bolso, pelo porte que é a cidade, né? Então, assim, tinha que estar falando assim, ó, estamos trazendo, fizemos uma escola técnica, a melhor do Brasil, tá, né? Assim, essas coisas precisam ser, mas tem que ter coerência, né? Porque senão, acha que a gente é besta. A gente tem a cara de... Tinha o doutor Guaraci Rodrigues Mundinho, o senhor conheceu ele? Meu amigo, assim, foi meu cliente. De besta só nós tem a cara e o jeito, né? Ele era contador de caos, tinha DVD gravado, ele era um amante da cultura goiana. Então, assim, essas coisas, né? O que o senhor acha? O que eu falo, e tem lá no meu gabinete, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas eu falo, amor por essa terra. Não se tem amor por essa terra. Infelizmente. Não é só os políticos, não, até o próprio povo. Tem que ter mais amor por essa terra. Se você fala do gaúcho, da terra do gaúcho, ele lembra e ele quer cuidar e quer voltar para lá e tem respeito por aquela terra. Se você fala do nordestino, eles morrem de amor pela aquela terra. Então, muitos estão aqui para tirar riqueza, não têm amor pela nossa terra e querem ir embora para a terra deles. Então, eu falo que acho que nós, da nossa terra, temos que declarar mais amor por aqui. Nós temos que ser os primeiros a cobrar, a trazer incentivos, a trazer ideias, a cobrar melhorias, porque eu vou morrer aqui, eu quero ser enterrado aqui na zona rural, inclusive, se for possível, porque é a terra que eu nasci. Então, a gente está faltando isso na nossa cidade, está faltando amar essa terra. E também o senhor tem trago assim um aspecto interessante que é o cuidado com o meio ambiente, que também estamos aí, assim, tem gente que fala, não vai acabar a água, tem água demais, o outro fala assim, não, tem planta demais, pode derrubar aí metade desses pau aí que vai fazer diferença. E o mundo vai na contramão do mundo, que sabe que o meio ambiente precisa ser cuidado e preservado. Ainda bem, assim, a gente olha assim a cidade do alto, você pega uma imagem de drone, ou às vezes a gente tem que fazer um sobrevoo aqui pela cidade, você vê, é muito arborizado, é muito bonito. Só que tem que ter esse cuidado com o meio ambiente e com as águas, né, doutor Luciano? Só tem também empenhado nesse assunto. Eu tive a graça de ontem ser aprovado um projeto de lei que institui o Dia do Meio Ambiente em Lusiânia. Aí os críticos vão dizer, mas negócio de dia para colocar em calendário municipal, o que isso contribui para a cidade e tal? Nós temos que ter um ponto de início de discussão sobre o meio ambiente. O meio ambiente não é pauta na nossa cidade.
vai chegar um tempo que a água vai acabar. Não acabar, vai diminuir muito, já está diminuindo. Eu fiz uma audiência pública para falar o que temos ao redor das nossas águas e é muito preocupante, porque as nascentes não estão protegidas. O Saia Véia daqui uns dias não vai ter água suficiente. A Corumbá, a água da Corumbá, ela é destinada inicialmente para Brasília. Passa ali por Volta, teve uma tubulação que veio agora, foi instalada aqui no Jardim Gá, ali na região do Mingone, no Moarama, tá. E o centro? Como é que vai ficar? Vai ter que vir nas cabaças. Não é? Como foi antigamente, sei lá, no canalzinho para pegar água, daqui um dia vai voltar, e o canalzinho tá poluído. Tá poluído. Então, é coisa muito séria, é muito além do que as pessoas estão preocupadas. Ontem, eu assim, conversando com você, eu estou até feliz, eu estou vendo que eu estou trabalhando. Ontem eu discutia lá e falava sobre a qualidade da água que está chegando em alguns bairros. Para você ver que tudo isso é interligado. Aqui no Alto das Caraíba, ali na Vila São José, ali na Serrinha, a água está chegando suja, barrenta, porque não consegue chegar a contento. Lá no Parque Cardoso, lá no Jardim São Paulo, a água lá ela é com ferrugem. Então, para você ver que essa discussão sobre meio ambiente ela é muito séria. Nós estamos vivendo aí períodos... Agora nós estamos num frio que não tem precedente, esse frio. Daqui um pouco vai começar um calor, o tempo mais seco, que não vai ter precedente. Por quê? O nosso meio ambiente está mexendo, né? Não é só a Lusiânia, é o país, é o estado, é o país, é o mundo. Mas nós temos que cuidar. Se não tiver uma pauta sobre meio ambiente, uma discussão sobre meio ambiente, vai chegar um tempo que essa Câmara vai estar lotada de gente preocupada de onde vai vir água, de onde vai vir alimento. Esse assunto é tão importante, para mim também é riquíssimo. Eu sou amante desse assunto do meio ambiente, da natureza, de preservar as águas. E Lusiânia tem, aqui no centro de Lusiânia, confluindo aqui para o setor Fumal, tem 2 fontes de água que são desperdiçadas. Uma dessa ali de São Caetano, ali, que agora eles desmataram tudo ali. E até o senhor fez um projeto que eu vou fazer uma crítica aqui, que é o seguinte: o senhor falou assim, ó, o loteamento novo tem que plantar uma árvore para cada lote, uma coisa assim. Só que ali eles arrancam as árvores tudo. Sim. Mas como é que você arranca todas as árvores, derruba tudo que tem, deixa aquele deserto, aí depois vem plantar árvore? Não, deixasse as pés de piqui lá, o natural, né? As árvores centenárias que estavam ali em pé, pelo menos a maioria delas, as mais importantes. Outro condomínio também é um aqui que tem aqui a Aldeia da Serra, aqui perto do Morro da Farinha. Ali os piquezeiros ali centenários, eles arrancaram tudo, derrubou tudo. Então essa compensação, eu acho que ela é um pouco, ela tá fora da medida, porque não adianta plantar lá na fazenda dele lá depois para ficar bonito para ele passear lá, sendo que ele derrubou as árvores que estavam protegendo o meio ambiente perto da cidade, que tá aí a vida inteira. Então assim, eu acho que nos condomínios novos devia ser feito assim, ó, árvore centenária, chama um biólogo, ele vai lá, né, faz um catálogo de todas e ele diz, ó, essa não derruba, essa não pode, essa aqui é preservada e tal. Porque é claro, precisa crescer, precisa fazer tudo, mas tem que ter essa consciência. E aí ali no São Caetano tem um córrego que desce, ali no São Caetano tem uma mina d'água excelente, aqui no setor Fumal, ali no Parque do Cerrado, tem uma matinha atrás do Morro da Farinha, e o corguinho desemboca aqui na descida pro Parque de Exposições. É um corguinho histórico que tem aqui no setor Fumal. Então assim, sim. Água limpa, água limpinha, mas vai tudo embora, desperdiça. E aí a gente vai pegar água lá no Palmital, que é um poço de água suja lá, que eu não consigo entender por que captam água velha daquela lá. E a gente tem água aqui em volta da nossa cidade sendo desperdiçando, sendo jogado fora. Então assim, talvez o senhor, como, né, o pessoal da Comissão de Meio Ambiente, podia fazer visitas técnicas nesses pontos e sugerir para a Saneago ou para o órgão de meio ambiente, olha, pense em fazer estudo para proteger em primeiro lugar essas nascentes e talvez captar água de lugares mais próximos e com mais pureza, né? Porque senão, daqui um dia os condomínios acabam com tudo mesmo, viu, doutor Luciano?
O problema é que a ganância ela tá arrebentando com o meio ambiente, porque a ocupação humana ao redor das nascentes ela está descontrolada. Não está tendo fiscalização. É um negócio complicado, sabe? Eu até sugeri lá na minha tribuna, fazer, na condição de presidente da Comissão do Meio Ambiente, convidar o pessoal da Saneago para explicar para a gente, para dar uma atenção sobre a questão da qualidade da água, porque está muito sério. E vou te dizer um negócio, eles devem estar passando, cortando um dobrado para poder estar arrumando água, porque é muita gente, a gente sabe que todos nós consumimos muita água. Eu não sei qual que é a média de gasto pessoal, mas vamos lá, que seja 40, 50 litros dia, para a população desse tamanho, olha o volume d'água. Né? Então, é algo sério, eu vou levantar uma discussão sobre isso lá na Câmara, para a gente entender como é que está essa água, o que temos ao redor de nossas águas. Esse questionamento, ele nos faz pensar. Platão dizia, não, Aristóteles que dizia que o importante não é a resposta, é a pergunta. Então, nós temos que nos questionar o que temos ao redor de nossas águas, porque vai chegar um tempo que nós vamos... hoje, é sendo por causa de petróleo. No futuro, guerra vai ser por conta de água. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Verdade, também concordo com essa ideia aí, viu? Um galão de água vai custar 100 conto, já dizia tem uma música do Criolo, um rapper, que fala sobre isso. Daqui uns tempos, um galão de água vai custar 100 conto. Mandar um abraço aqui para Vitória Alves, que está aqui acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. A Lady Lei também está aqui com a gente, curtindo aqui a transmissão. Obrigado aí a você também que está acompanhando. Lembra aí de se inscrever também aqui no nosso canal, dar um joinha aí que fortalece aqui o nosso conteúdo. Nós temos aqui muitos assuntos para nós conversar, viu, doutor Luciano? Mas chegamos aqui no nosso finalzinho aqui do nosso bate-papo. Muito bom mesmo ter falado com o senhor aqui nessa manhã de sexta-feira. Passou rápido, hein? Hã? Passou rápido, hein? O assunto da prosa, né? Quando é boa, passa rápido, né? A prosa é boa, é verdade, né? Mas foi muito bom o senhor ter trazido aqui desses assuntos. A gente está falando aqui dessa questão, principalmente do desenvolvimento da cidade, que a gente consiga, é claro, né, ver mesmo, né, esses projetos serem colocados em prática, porque assim, são projetos que a gente tem que ver lá no longo prazo, né, doutor Luciano? Que às vezes a gente nem vai ver a coisa funcionando, mas se fizer um pontapé inicial aí, pode ser que resolva, né, essa questão do desenvolvimento da cidade. Quem sabe daqui uns 20 anos, Lusiânia toma aí essa posição. Só um assunto que eu também queria trazer. Antigamente, os políticos de Lusiânia recorriam a Brasília. É claro, a gente tinha lá Joaquim Roriz, um lusianiense no governo da capital federal. E aí o pessoal era Brasília, tudo era Brasília, o Roriz estava aqui o tempo todo e cuidando de trem, e tinha contato da segurança pública e tudo era envolvido com Brasília. Hoje a gente perdeu, né, essa proximidade. E Brasília deve tudo para Lusiânia. Boa parte de Brasília deve ir para Lusiânia, mão de obra, deve terra, deve tudo ali, né? Historicamente a capital também sugou de nós uma essência muito grande que a gente tinha de cidade, que era uma cidade pequena e aí virou essa coisa que é por causa de Brasília também. O senhor acha que ainda dá para ter essa confluência com Brasília ou agora é só Goiânia mesmo? Para você ver o tanto que a política interfere no nosso dia a dia, né? Se o governo de lá tem uma boa relação com o daqui, a coisa flui. Se não tem, né? A gente vê que o governo ibanês ele é mais fechado. Eu não vejo muitas ações do governo para cá. Até porque ele tem as diferenças dele com o Ronaldo Caiado. E, por um lado, também, importante o governo de Goiás estar mais presente aqui como está. Eu me lembro da época do Iris Rezende, quando ele começou a fazer a iluminação rural. E naquela época se reclamava que o governo de Goiás não olhava para essa região. Já naquela época, eu era menino. Eu tenho 44 anos, vamos dizer que tem, sei lá, 35 anos, né, tudo isso. Então, assim, é importante ter essa visão. Mas eu acho que o governo do Distrito Federal pode ter um olhar diferente para a região do entorno. Tem uma secretaria do entorno, tanto de Goiás quanto do DF, que não flui tanta coisa para cá, mais cargo político. Mas eu acho que tem que ter uma visão diferenciada. Ano passado chegou a discutir sobre a região metropolitana e tal. Não foi para frente em si, mas a rede eu não vejo tantos frutos que a rede possa trazer.
Posso estar falando uma bobagem, mas não vejo. Então, eu acho assim, tem que ter um olhar para a região do entorno, porque essa questão das cidades do entorno serem regiões dormitórios, né, cidades dormitórios, isso não é bom para quem vai para lá trabalhar. Eu já trabalhei lá, sei o que você viver no trânsito, você viver no trabalho, você vai em casa, você chega de noite e sai de noite. Isso não é vida. Isso não é vida. Isso não é legal. Ah, eu estou trabalhando em Brasília, eu estou empregado. Ok, mas isso não é vida. Você perde a referência com as pessoas próximas a você. Perde. Ah, no final de semana eu vejo. Não, tá morto de cansado. Tem gente que estuda, tem uma série de coisas. Não dá conta, você tá exausto. Então, assim, perde essas referências. Então, eu acho que tem que ter Precisa da mão de obra? Precisa. Vai ter esse pra lá pra cá? Vai. Mas eu acho que podia ser menor e as cidades poderiam ser mais valorizadas. Vou dar um exemplo de uma cidade que precisava melhorar muito e ter um olhar diferenciado. Planaltina de Goiás. Quem conhece Planaltina sabe o tanto que lá precisa melhorar. Formosa já é uma cidade mais organizada, assim como Lusiânia. A gente vê o Novo Gama, o tanto que pode melhorar o Novo Gama. A gente vê cidade ocidental que evoluiu um pouco, cresceu, o mercado imobiliário. Aí eu te falo, o ocidental cresceu muito por conta do mercado imobiliário. Para você ver o tanto que os empresários ajudam a crescer. Mas tem que ter essa visão local. Então, Valparaíso, que virou esse boom imobiliário, essa fortaleza do comércio, né? essa pujança toda. Então, assim, podemos melhorar, tem muito a crescer, mas é necessário ter boa vontade política, ter integração política. Até acho que existe muito individualismo. Acho que nossa região poderia ser mais unida. Os políticos aqui poderiam ser mais unidos. Mas o tal do poder é complicado, né? Poder e dinheiro é um negócio que realmente os maiores querem tudo para eles. Mas assim, vamos sonhar aí com tempos melhores, né? É claro que a gente quer ver, né? A gente tá aqui, eu não tô querendo ir embora daqui, eu vou ficar por aqui. Então, eu quero falar daqui uns tempos. A gente fez uma entrevista lá no dia 24 de junho de 2022, aí daqui 10 anos a gente fala assim, olha... Aquilo tudo que a gente falou, você viu como melhorou, né? Então, assim, transporte, né? A gente nem tocou muito na questão do transporte público, que nós estamos vivendo aí umas fases ainda que tá difícil. E aí a gente tem esse problema histórico de Lusiânia Brasília, né? De que não resolve nunca, que aí é essa integração, né? Da questão dos estados e da região né, do entorno de Brasília. Porque tem um trânsito dentro de uma rodovia federal, então tem todo um... A Lusiânia lá... Parada de ônibus, doutor Luciano. Parada de ônibus, nós não tem parada de ônibus. Você já pensou um negócio desse? A doutora Clésia até falou ontem, vou convidar a doutora Clésia também depois pra gente bater um papo aqui. Porque ela também tem esse... ela conhece a cidade de Lusiânia, gosta muito da cidade. Ela é muito capacitada, ela tem muito conhecimento da cidade, ela participou da gestão do Cristóvão como secretária, então conhece muita coisa, conhece muito mais do que eu certos aspectos dentro da administração. Então, assim, ela falando da cidade de Paracatu. Paracatu é uma cidade que é da minha mãe nasceu lá, minha família tá toda lá em Paracatu, é gente que eu amo de paixão, e é uma cidade que eu tenho muita paixão, até porque nós viemos de Paracatu. O bandeirante saiu de Paracatu, veio com a bandeira e chegou em Lusiânia. Então, a nossa origem, nós estamos bem relacionados, né? A nossa história. Então, assim, a cidade de Paracatu é uma potência hoje em dia. Eu não vou dizer lá das centenas de quilos de ouro que eles tiram lá daquela mina lá todo ano, que faz toda a diferença. Mas a cidade desenvolveu no sentido educacional, porque é uma faculdade de medicina que atrai gente do Brasil todo. O senhor pega ali, tem gente de tudo quanto é lugar estudando na faculdade de Atenas, lá em Paracatu, que virou uma referência meio de faculdade de medicina. E a cidade tem tido assim, aquela evolução, né? Tem um prefeito novo, um prefeito jovem também lá. O prefeito de lá é mais jovem do que o próprio Diego. Acho que o Diego está com 30 anos. Sim. Eu acho que ele ainda é mais jovem ainda. Então, assim, deu essa oportunidade, vamos avançar aí com a cidade, né? Com ideias novas, né? Juventude, tudo isso aí. Tomara que faça a diferença. Então, a exemplo de Paracatu, que já tem essa questão da educação que mudou a cidade, que a gente possa, né, ver isso também aqui, com a gestão mais... Ideias novas, porque é aquele negócio, né? A política é muito velha. Só que os personagens podem ser novos, né? Então pode ser mudado, né?
Eu acho que os conceitos de política, eles não mudam. Os conceitos de política, tá aí aquela história da nova política. O que é que virou nova política? Virou velha política. Ontem estava aí, o ministro sendo preso, o ministro do governo que diz que não tem corrupção. Então não tem jeito. A prática política é a mesma, mas os atores podem trazer novos ingredientes e quem sabe, com essa fiscalização toda, com esse constrangimento que os corruptos têm passado, as pessoas possam querer trabalhar mais, com mais honestidade, com mais vontade que a nossa cidade, que o nosso estado. Acho que falta um pouco de boa vontade política. É muita vaidade, é muita rixa, é muita perseguição, é menos politicagem e mais política. Eu acho que caminha por aí. Agora, as duas estão interligadas, não tem jeito. Sempre vai existir. Se elas vão sempre estar a política, a politicagem, porque é um jogo. Qual o grande problema de uma gestão? É a eleição, é os compromissos que são firmados. Esse aqui é o grande problema. Eles te acompanham durante o período que você está no poder. Excelente, doutor Luciano. Muito obrigado ao senhor por ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com esse humilde programa que quer levar informação, mostrar esses personagens aí da nossa cidade. Aqui a gente quer fazer um espaço para mostrar, lógico, precisa mostrar a classe política porque ela tem responsabilidade também, né? A gente fica com aquela ansiedade esperando, né, que as coisas... Então tem que mostrar, mas a gente quer mostrar também os artistas, a gente quer mostrar as pessoas tradicionais, a história de nossa cidade, que é tão boa, né? Então, assim, o meu lema quando eu criei esse canal de comunicação, que é a Rede Lusiânia, era mostrar as coisas boas de Lusiânia. De vez em quando não tem jeito, porque tem muita coisa ruim. Mas a ideia inicial continua. A gente quer mostrar as coisas boas da cidade e foi muito bom mostrar que tem aqui uma pessoa jovem, um vereador novo, aqui com boas ideias para ajudar na nossa cidade também. Muito obrigado, doutor Luciano. Eu que te agradeço, Arlen. É um prazer. Eu acho assim que contribuir para o crescimento da cidade, isso é muito importante. Eu sou da família Braz e na minha família já tiver 2 prefeitos nessa cidade. Então eu acho que cabe a mim, tendo essa oportunidade de ser político, de poder contribuir, de continuar, porque eu sei que foram boas gestões. E tanto é que quando se fala de corrupção, de sujeira, nunca ouvi falar da família Braz. Espero que continue assim. E espero que a nossa família possa ser também protagonista numa cidade melhor. E quero te agradecer, te parabenizar e vou deixar aqui uma dica. Antes de iniciar a nossa conversa, eu estava passando uma música aí do seu Acrísio, a música antiga. Sim! Traga essas pessoas que são raiz da nossa cidade para poder mostrar um pouquinho dessa cultura, né, desse povo, porque Lusiânia é um povo trabalhador, um povo acolhedor, é um povo que onde vai você ouve falar bem porque é um povo hospitaleiro. Então que a nossa cidade possa desenvolver e que essa característica possa nos acompanhar. Um grande abraço, meu querido, tudo de bom. Sempre precisar, estou aqui à disposição. Muito obrigado mais uma vez, doutor Luciano. Boa sugestão também. Vamos trazer, é claro, essa cultura. Eu dizia a Cris, quem me apresentou foi meu amigo Edilson, que está também ligado aqui com a gente. Acho que ele é Braz também, né? Deve ser parente do senhor. Ele é Braz também, ele é Braz. Ele é um cara de muita sabedoria, ele é um instrumentista. Não sei se ele está tocando ainda, porque ele já tem uma certa idade, mas é um cara que conhece muito a nossa cidade. Pois é, mas é isso mesmo, coisas boas de Lusiânia que a gente quer mostrar cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez você também que acompanhou até aqui esse momento. Pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, também dar um like, compartilhar aí a nossa live aí. Depois ela vai ficar também disponível nos tocadores de áudio em formato podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Mais uma vez agradecer a todos, deixar a todos aí um excelente final de semana, né? Um bom dia a todos ainda. Muito obrigado, até a próxima oportunidade aqui no programa Rede Lusiânia Destaca.